Então, vamos lá. Essa apostila ela tem tudo que eu considero básico aqui para lidar com matemática. Então, tem conjuntos numéricos, tem operações fundamentais, frações, potências, equações básicas, proporcionalidade, que é a regra de 3, basicamente. Algumas relações trigonométricas básicas, né? Tipo seno, cosseno, tangente, essas coisas. Você só pode dar um zoom na sua tela, que eu sou meio cega. Beleza. É só, Eu vou sempre dar zoom, então, no que for aqui. só um pouquinho, pode ir diminuindo. Eu acho que tem um jeito de você também dar zoom aí, se for o caso. Então, já tá no máximo minha tela. Ah, tá, beleza. Então, opa, sumiu aqui. Então, ó, vamos falar uma coisa bem básica, mas não vamos nos ater muito nisso, tá? Tá. São os conjuntos dos números. Vamos dizer assim, eles são um plano de fundo para tudo que a gente vai estudar. Existem alguns conjuntos, deve lembrar do nome de alguns, naturais, reais, essas coisas. Irracionais, sim. Racionais, exatamente. Então, o que vai rolar aqui? Existem conjuntos que estão dentro de conjuntos. Por exemplo, tem conjuntos que são maiores que outros e englobam eles. Como, por exemplo, aqui, vamos começar pelos naturais. Os números naturais são os números de contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5. Números inteiros e maiores que 0 ou maiores. Né? Esses são os números naturais. Normalmente a gente trabalha com eles no mundo real. Mas eles são só a camada mais superficial da coisa toda. Né? Porque existem os números inteiros. Veja que o n de naturais está dentro do inteiros, que é o z. Por quê? Porque os inteiros, eles são os naturais, só que os negativos dos naturais também. Mas veja que os inteiros, por sua vez, eles estão dentro de um outro grupo, que é o Q. Né? O Q são os números racionais. O que são números racionais? São números que eles apresentam uma racionalidade, eles podem ser escritos como uma razão, né? Racionais, razão, tudo a mesma coisa. Razão é uma divisão, olha só. 17 sobre 6, 5 meios, qualquer número de vírgula bonitinho, tipo 0,5, né? Isso aqui é menos 0,5, querendo ou não. Claro, a gente vai falar mais sobre isso para frente. Aqui eu só estou dando umas definições bem básicas. Então, números racionais são números que podem ser apresentados como uma razão. São números que eles mostram alguma racionalidade. Por exemplo, quando tu faz às vezes a conta na calculadora de 1 dividido por 3, né? Então é tipo uma fração, 1/3. 1 dividido por 3 é uma fração, 1/3. E quando tu faz essa conta, a calculadora ela te mostra assim como resposta. 0,33333333. Parecido com isso aqui, né? Esse, apesar de ser um número de vírgula com infinitas coisas aqui, ele é um número racional. Porque essas repetições, elas apresentam uma racionalidade. Se eu te perguntasse qual é o próximo número que eu deveria escrever aqui, qual que você acha que seria? Tipo, depois desse 3 aqui. Né? 3. 3, exatamente, a ideia é essa. Então existe uma racionalidade, que é o próximo número é 3. Aqui o próximo número é 2, e depois 3, depois 2, depois 3, e assim vai. Só que existem alguns números que não tem como você saber qual é o próximo. Que são os números irracionais. Os números irracionais, eles... Tu não tem como saber. Por quê? Porque não tem como. Basicamente é isso. Tipo o pi. O pi tu só sabe até uma determinada casa. 3,14, 15, 9, 2, 6, e eu não sei qual é a próxima. Não sabia. Raízes também apresentam isso. Né? Tipo a raiz de 2. É um número bonitinho quando tu coloca em forma de raiz, mas se tu coloca em número de vírgula, já vira 1,41, 42, 7, alguma coisa bem esquisita. Assim. Então, por que eles são irracionais? Porque não existe racionalidade. Não sei qual é o próximo, não tem como saber. Então, os números irracionais, eles não fazem parte dos números racionais. Né? Porque se o número ele é irracional, ele não é racional. Então, por isso que o número irracional está separado do racional, tá vendo? Que é racional e é irracional. E o R é de reais. Então, os números reais, eles englobam todos os números que a gente acabou de falar. Maravilha. Então, bem... Só para definir essas coisas aqui. Nada demais. Agora, as 4 operações fundamentais. Você deve lembrar que é soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Todo mundo sabe fazer essas contas. O problema é quando começa a aparecer vírgula, quando começa a aparecer fração, né? Esse é o grande problema.
Então, aqui ele tem um exemplinho de número de vírgula. Se eu te perguntasse para tu me explicar como é a soma de número de vírgula, tu saberia explicar? Não. A soma de número de vírgula ela é bem fácil de explicar. É o seguinte, você sempre vai colocar a vírgula embaixo de vírgula. E no final vai ter a vírgula também, no mesmo lugar. Então é só isso, só precisa colocar tudo alinhado, em outras palavras. As vírgulas têm que estar alinhadas. O 9 se repete, 2 mais 2, 4, né? É, tipo isso. A questão é que aqui na vírgula, né, tu só precisa alinhar elas. Então, apesar desse último número aqui ter 3 números depois da vírgula e esse ter 1, quando tu for escrever tudo, as vírgulas têm que estar alinhadas. Só isso. Então, daí tu vai somando bonitinho. Aqui, meu Deus, o 9 vai somar com o quê? Com 0, porque tem 0 aqui para trás, tem 2 zeros aqui para trás. Tu pode completar os buracos com 0, tá? Sempre tu pode completar buracos com 0. Muito bem. Então, existe a soma de números de vírgula e existe a soma também com frações. Quando tu vai somar frações, você tem que se preocupar com uma coisa muito específica. Você não pode somar frações que tenham denominadores diferentes, tá bom? Nunca some frações com denominadores diferentes. Nunca some frações com denominadores diferentes. Estamos combinados? Sim. Então, para você poder somar frações, você tem que deixar todos os denominadores iguais. Daí você pode estar se perguntando, tá, mas mudar o denominador não vai mudar o número que eu estou somando? Vai mudar os algarismos, mas a quantidade continua a mesma. Tá bom? Por exemplo, imagine que você compra uma pizza. Ok? E você compra uma outra pizza igual a ela. A primeira pizza você vai cortar apenas em 2 pedaços, 2 metades, ok? E a segunda você vai cortar em 4 pedaços de mesmo tamanho, 4 quartos. Se você comer 2 fatias da segunda ou uma fatia da primeira, você vai estar comendo a mesma quantidade de pizza, certo? Certo. Então, apesar de você estar representando como frações diferentes, 1/2 na primeira e 2 quartos na segunda, a quantidade de pizza é a mesma. Ou seja, a quantidade numérica é a mesma. Então, você está falando da mesma fração, só está escrita de uma forma diferente. É que nem escrever um número, né? Você pode escrever o número 2 como o próprio 2, ou você pode escrever o 2 como 1 mais 1, ou você pode escrever o 2 como 4 dividido por 2. 4 sobre 2. Então, são formas de escrever o mesmo número, formas diferentes de escrever o mesmo número. Tá bom? Então, a ideia é essa. Show de bola. Então, vamos lá, vamos fazer algumas coisitas aqui antes de pular para a subtração. Eu quero fazer alguns exemplinhos aqui. Tá bom? Vamos fazer um exemplo de número de vírgula e um de número de fração. Porque assim, fração é mais importante que número de vírgula. Então é muito necessário que a gente saia hoje sabendo o básico de fração. Tá bom? Então tá bom. Show. Então vamos pegar uns números bem aleatórios aí para somar. Vou bolar agora. 0,235, 10,10 e 78,00. Ok? A gente quer somar esses 3 números. Então, note que eles já estão alinhados. Eu posso alinhar um pouquinho a mais. Bonitinho. Então, se eu quero somar, já começamos bem. Tá tudo um embaixo do outro. Tudo bonitinho para a gente começar. Tem um monte de lacunas, né? Ele não tem que ficar exatamente na primeira posição, por exemplo? Não. A única coisa que você... Como eu havia dito. Então, eu vou anotar aqui para que depois você leia e que isso fique claro. A única coisa necessária para soma ou subtração de números de vírgula é que as vírgulas estejam alinhadas. Só isso. Beleza. Você não precisa se preocupar com mais nada. Só isso. Muito bom, né? A regra é um pouco diferente quando você estiver multiplicando. Mas quando chegar a multiplicação, a gente se preocupa com isso. Então, agora tem um monte de lacunas. Os números eles têm que sempre ser somados com alguma coisa. Então vamos colocar o 0 aqui.
Aqui também. Aqui a gente pode pôr zeros também. Beleza? Então vamos lá. 5 mais 0 mais 0. 5. Sim. 3 mais 0 mais 0. 3. 2 mais 0 mais 0. 2. 1 mais 0. 1. Opa. Ah, olha só. Eu quase me enganei aqui. Aqui tem 3 algarismos, né? Uhum. E aqui tem 4. Então faltou por um 0 aqui também. Ou apagar esses zeros inúteis aqui. Como eu alinhei mal, né? Como eu fiz número de tamanho diferente, me confundi. Beleza? Então, tem que tomar cuidado para não se confundir. Então, agora vamos lá. 5, 3, 3. Isso. Agora a mesma coisa, 0 e 8 aqui. 8. 0, 1 e 7. 7. Eu fiz tudo bugado nesses meus alinhamentos. Tá doido, cara. Ai, ai, ai. Caramba. Isso que dá pra fazer as coisas feias. Tá, mas de toda forma vai dar. Dá pra entender. Vai dar. Mas vai dar 8 aqui, né? Tá, vou apagar tudo e vou fazer de novo. Vou apagar tudo e vou fazer de novo. Antes que eu me estresse. Vamos lá. Vou pensar outros números aqui. 0, um pouco maior aqui. Já é a 10ª aula do dia, então tu consegue imaginar como é que tá o meu humor já. 0,737, por exemplo. 25,92 e finalmente, sei lá, 98,9089. Beleza? Então, nós ainda não podemos começar a conta porque não está tudo alinhado. O negócio é deixar alinhado. Então, agora eu vou trocar a cor aqui para pôr zeros até que fique alinhadinho. Uhum. Eu queria que fosse vermelho. Está vermelho ali, não ficou vermelho. Beleza, agora está tudo alinhadinho. Uhum. Beleza. Então, apesar de ter mais números aqui embaixo, as vírgulas estão embaixo da outra, então a gente pode começar. Uhum. Vamos colocar aqui, só por desencargo de consciência, para também ficar bonitinho aqui, para a gente poder somar. Mas do jeito que nos foi apresentado, não tinha esse monte de zero vermelho, tá? Uhum. Beleza. Então, tudo bem. Agora, como está vírgula embaixo de vírgula, a gente já pode começar a fazer as somas. Agora está bem melhor, hein? Uhum. Então, vai ficar 9 aqui, 008, 72, 9. E agora? 3 mais 9, 12. Certo? Uhum. 12 mais 9, sem usar calculadora. 12 mais 9, 20. Não. 21. Peraí, eu fico nervosa quando. Eu não tô com pressa nenhuma, tá? Tô aqui fazendo minhas coisas enquanto tu me responde. Não precisa se preocupar. 22. Não. Peraí. 12 mais 9 é 2 mais 9. Ah, pera. Agora é eu que tô bugado aqui. Talvez tu falou 21 e eu... 21. Ai, desculpa, Ingrid. Meu Deus, hoje tá sendo a pior aula, mas é que, tu viu minha agenda, né? Às vezes o cara cansa. Tô sem comer o dia todo aqui. Droga. 21. Então, parabéns. Você errou, a pessoa errou. Você acertou, a pessoa errou. 2 mais 5, 7, mais 6. 7 mais 6 é quanto, né? 7 mais 6 é 13. Porque 6 mais 6 é 12. Tu tem que pensar assim. Né? É muito mais fácil pensar 6 mais 6, 12. Uhum. Só que como é 7 mais 6, tu pensa, pô, 7 é 6 mais 1. Então vai ser 12 mais 1, 13. Eu penso desse jeito, pelo menos. Então vem um para cá. Agora, eu posso fazer essa conta de várias formas. Eu posso fazer tipo 1 mais 2, 3 mais 9, buguei. Mas se eu pegar 1 e somar com 9, vai ficar 10, né? Uhum. E 10 mais 2, 12. Agora eu jogo 1 para cá e fica 2 aqui, pronto. Então significa que esse monte de número somado é 223,1989, tá bom? Uhum. Então, tá bom, eu consegui, hein? Hoje tá difícil. Você trabalhou hoje também? Trabalhei, eu acabei de chegar.
Ai, ai, ai. Comeu, tomou um banho para descansar? Tomei um banho bem rapidinho também. Certo. Bem, vamos fazer uma sominha de frações agora. Então, né, qual que é o grande segredo de vírgula? Alinhar as vírgulas. Qual que é o grande segredo na fração? Deixar o denominador igual. É a única coisa que você precisa. Beleza. Então, note que nós queremos somar frações que têm denominadores diferentes. Então, para deixar os denominadores iguais, você tem algumas estratégias. A mais clássica de todas é fazer o mínimo múltiplo comum. Lembra disso? Não. Mas lembra que existe, né? Sim. Beleza. Então, vamos fazer o mínimo múltiplo comum. Tu lembra mais ou menos como era a ideia do mínimo múltiplo comum? Tipo, tinha que fazer uma reta, né? Um negócio assim. Sim. Isso, tinha uma reta. Vai lembrando aí. Tinha que dividir por números primos, né? Tinha um negócio assim, era só 2, 3, 5, 7. Sim. Mais ou menos isso, né? Muito bem. Então, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos fazer isso aí. Só que a gente vai ter que juntar todos esses números aí, tá? Todos os denominadores. Então, quais que são os denominadores aqui? Os denominadores é sempre a parte de baixo da fração, tá? Então é o 3, o 4 e o 12. Então a gente vai colocar 3, 4 e 12 aqui. Beleza. Então, para fazer o mínimo múltiplo comum, a gente tem que ir dividindo esses números até que no final só sobre 1. Beleza. Então, como é que a gente começa? A gente sempre vai começar pelo menor número primo possível que divide esses caras. E o menor número primo que divide é o 2. Por quê? Porque esse é par e esse é par, né? O 3 continua, porque ele não é divisível por 2. Agora, quanto é 4 dividido por 2? 2. Quanto é 12 dividido por 2? 6. Sim. Novamente continuam números pares. Então, novamente por 2. 3, 1 e 3. Bem, não tem mais nada aqui que seja divisível por 2. Agora só temos 3 e 3. Eles são divisíveis por 3. Como não tem mais nenhum número para dividir, porque tudo virou 1, acabou a conta. E assim a gente vai descobrir o mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum na prática? É o menor número que está na tabuada dos números a serem analisados. Então, qual é o menor número que está mutuamente, né, na tabuada do 3, do 4 e do 12, que está ao mesmo tempo na tabuada do 3, do 4 e do 12. O menor número que está na tabuada do 3, do 4 e do 12 é o mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Vamos falar as tabuadas aqui. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Beleza? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Ó, já repetiu 12 na do 3 e na do 4. Beleza? 12 vezes 1, 12. Pronto. Então é para o mínimo múltiplo comum ser 12. Vamos provar que vai dar 12? Ó, depois que tu faz essa conta aqui da fatoração, tu pega os números que apareceram e multiplica eles. 2 vezes 2 vezes 3. Agora faz para mim aí. Quanto é 2 vezes 2 vezes 3? 2 vezes 2, 4. Isso. 4 vezes 3, 12. Isso. Beleza? Então vamos lá. 12, como eu havia previsto, né? Show, muito bem. Então agora que a gente sabe que o mínimo múltiplo comum é 12, a gente vai, na verdade, deixar todas as frações aqui com 12 embaixo, tá bom? Porque agora, com o denominador tudo igual, a gente vai poder somá-las. Só que, pô, tem 3. Como é que eu vou lidar com isso, então? Quando eu estou fazendo o mínimo múltiplo comum, quando eu troco o denominador da minha fração, é como se eu estivesse multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número que mudou o denominador. Então, para que apareça 12, é necessário multiplicar o 3 por 4, né? Tu mesma falou agora há pouco, né? Então, se eu multiplico por 4 embaixo, eu sou obrigado a multiplicar por 4 em cima para manter a igualdade.
Se eu multiplicar só embaixo, mudou completamente a minha fração. Mas se eu multiplico em cima e embaixo, não muda, porque, tipo, 4 dividido por 4 é 1. Quando eu multiplico uma coisa por 1, a coisa continua a ter o mesmo valor, né? Se tu pegar a tua conta de banco agora e multiplicar por 1, não vai mudar nada, infelizmente. Beleza? Então, a ideia é essa. Então, se eu multipliquei por 4 em cima e embaixo, 2 vezes 4 é 8. Né? Agora, eu tive que multiplicar o 4 por o quê? Para virar 12. 4 vezes 3 é 12. Né? Então, por 3 aqui, por 3 aqui. Se tu tiver dificuldade de perceber qual é o número que tu teve que multiplicar, divide. Pega o 12 e divide por 4. Daí tu vai ter 3, né? Tá entendendo? Tá tudo certo por enquanto, Ingrid? Beleza. Sim. Então, se eu multipliquei por 3 em cima e embaixo, aqui é 15. E aqui vai ficar como? Qual número eu multiplico por 12 para dar 12? 1, exatamente. Legal, a parte básica tu tem. Essas perguntas que eu faço, eu sei que eu sou chato, assim, eu sei mesmo. Mas eu preciso... Eu gosto disso. Eu preciso perguntar para saber o que tu sabe e o que tu não sabe, tá? Infelizmente. Então, assim eu posso medir bem como te ajudar melhor. Então, beleza. A gente agora tem 3 frações com o mesmo denominador. E quando a gente tem o mesmo denominador, a gente pode juntar todas na mesma. Então, fica 8 mais 15 mais 7. Então, 8 mais 15 é 23. 23 mais 7, 30. Então, veja que embaixo a gente não soma. Embaixo a gente mantém igual. A ideia é manter igual. Porque pensa, vamos pensar assim, essa pizza você dividiu em 3 pedaços e comeu 2. Essa você dividiu em 4 e comeu 5. Ou seja, tu pegou em outra lá mais um pedacinho. Aqui tu dividiu em 12 e comeu 7. Então, os pedaços eles estão de tamanhos diferentes. Aqui tu foi cortando de um jeito que ficou tudo do mesmo tamanho, entendeu? Agora tu pode somar, porque daí tu vai colocar tudo juntinho do mesmo tamanho e vai ficar mais fácil somar. Então vão ser 30 pedacinhos de pizzas que foram cortadas de 12 em 12 pedaços, né? É isso. Pensando em pizza, né? Eu que tô com uma fome desgraçada falando de pizza. Então tu entendeu mais ou menos? Sim. Show. Então tá bom. Então agora eu te expliquei bastante coisa, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou salvar isso aqui. Eu vou te enviar agora, antes que eu esqueça, a apostila que nós estamos usando. E você tá aqui. Vamos mandar ela agora, material topzera aqui para você. Tem outras, eventualmente te mando outras. Tá aqui. Vou te mandar a imagem. Aqui. E agora eu vou propor 2 continhas, uma de soma de vírgula e uma de soma de fração para você fazer, tá bom? Você vai tentar fazer sozinha. Mas se surgir uma dúvida muito grande, você me chama. Mas tenta sozinha. Tá? Para que tu desenvolva a independência. Porque se tu ficar me chamando em cada vez, assim, tu vai ficar meio que viciada nisso, né? E não vai conseguir aprender sozinho. Justamente na parte que tá te travando, tu não vai desenvolver aquela ansiedade necessária para tu aprender, né? Porque tu já reparou que na escola a gente sempre aprendia melhor quando a gente errava uma questão na prova. Tipo, na prova a gente ficava tenso, e daí errava ela. E daí chegava no dia da correção da prova, o professor explicava justamente aquela, né? E tu aprendia melhor, né? Pois é, por causa da neurologia, né? A neurologia provou que quando tu tá nervoso, tu grava melhor as coisas, tu entende melhor as coisas. Surgem mais sinapses para tu decorar aquilo. Né? Por isso que quando acontece alguma desgraça na nossa vida, tipo, cair de bicicleta num determinado lugar, toda vez que eu passo naquele lugar, eu fico esperto. Sim. Né? Uma coisa que eu faço para nunca esquecer o nome das pessoas é induzir um nervosismo em mim quando eu vou falar com ela a primeira vez. Quando ela fala o nome, eu não esqueço, entendeu? Então é uma dica que eu te dou. Sempre tenta realmente desenvolver as coisas para desenvolver naturalmente essa ansiedadezinha. E daí eu vou e te explico, tu decora forever. Show? Então falei um monte de loucura aqui, mas vai por mim, funciona. Eu dou aula para um monte de gente de vestibular tenso, né, Enem de medicina e tal, e vem sempre funcionando essas minhas dicas malucas aí. Então tu vai somar esses 3 números. Show de bola.
depois vai somar, e depois que você somar, ou você quer começar pela fração, começa. Então agora eu vou pôr umas fraçõezinhas aqui para você fazer também. Tá bom? São essas duas contas que tu tem que fazer. Então vai na tua velocidade, tá? Fica bem tranquila. E qualquer coisa eu tô aqui, mas boa sorte. Obrigada. Tudo certo? Eu tô meio ansioso. Tudo certo. Eu fiz então a tá bom. primeira, mas assim, minha organização Tudo bem.
Deixa eu fazer o segundo. Quando tu terminar, tenta mandar uma fotinha. Uhum. Samuel, um ponto. Oi, diga. Compartilhei minha tela aqui. Eu me perdi um pouco aqui, na faturação. Como que eu descubro mesmo? Você tem que sempre começar a dividir pelo menor número primo possível. Então, como tem dois números pares aí, você pode dividir por 2. Uhum. Aquilo que você fez na tua fração ali está completamente errado. Em nenhum momento eu fiz isso na minha conta. Peraí. Né? Aquela barrona vermelha em todo mundo lá. Não tem nada a ver. Não, sim, é Tu separadinho. só pode colocar quando... Não, sim. Beleza, então tu entendeu. Uhum. Agora aqui tu pode começar a dividir por 2, então. Uhum. Isso. 10. Tu podia fazer num papel aí, se tu quisesse as coisas, porque... Eu tô procurando papel aqui, não tá tudo na sala. É sempre bom tu ter um caderninho, tá? De preferência um caderninho que tu não arranque páginas. Uhum. Desses que não tem aqueles espiral, né? Para arrancar página, porque para manter tudo bem organizado na nossa aulinha. Uhum. Isso. Vai deixar. Depois eu passo ali. Isso, pode continuar aí. Depois que eu não tenho mais números pares. Você vai dividir pelo próximo primo. Esses números aí são divisíveis por 3? Não. Não, porque são primos, são 5. Ok, então agora você tem que dividir por 5, né? Uhum. Isso. Então, quando tu divide por 5, acabou, porque vai sobrar só um. Isso aí, esquece pelo 5. Isso. Agora, para achar qual que é o mínimo múltiplo comum, você tem que multiplicar todos esses carinhas. Todos esses, né? Isso. Dá 20. Isso, agora sim. Você já encontrou o mínimo múltiplo comum. Agora você vai ter todas as fraçõezinhas na parte de baixo 20.
Deixa eu ver como eu tiro isso aqui. Acho que eu não consigo tirar ele. Depois eu arrumo isso aqui. Sem problemas. Bem, o que tu fez está errado por hora, tá? Porque tu não pode simplesmente colocar 1/20. 1/20 não é a mesma coisa que 1/5. Imagina uma pizza dividida em 5 pedaços e uma pizza dividida em 20 pedaços. O pedaço. Sim. Né? Lembrei. Então, você tem que agora pensar, qual número vezes 5 dá 20? 4, né? 4. Então, você vai multiplicar por 4 em cima também. Então, vai ficar 4/20. A fração 1/5 é a mesma coisa que a fração 4/20. Comer um pedaço de uma pizza dividida em 5 pedaços é o mesmo que comer 4 de uma pizza dividida em 20 pedaços. A ideia é essa. Peraí, me explica de novo essa parte. Vou fazer um desenho aqui, aí eu acho que vai entender melhor. Tá, tu quer que eu explique a conta ou que explique a parte da pizza, então? A conta, eu acho que. Tá, então vamos lá. A gente quer deixar todos os carinhas sobre 20, certo? Então, essa aqui tá 1/5. Peraí, que sua tela inverteu. Como que eu vou fazer a fração 1/5 virar algo que tem 20 no denominador? Compartilha de novo a sua tela. Mas ela está sendo compartilhada. É, porque eu tava compartilhando a minha antes. Aí meio que aparece do lado da sua foto. Isso. Tá aparecendo? Agora sim. Isso. Então vamos pegar como exemplo 1/5. A gente quer que 1/5 vire uma fração que tem 20 no denominador, não 5, que tem 20. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente tem que lembrar que o número que representa a fração pouco importa na realidade. Né? Veja, se eu comer metade dessa pizza, ou se eu comer 2 pedaços de uma pizza que foi dividida em 4, que abriu aqui, pelo amor de Deus, cara. Ó, se eu comer 2 pedaços aqui, vai dar no mesmo, né? A mesma quantidade de pizza. Então eu não estou mudando esse número, a quantidade que ele representa, eu só estou mudando os algarismos dele. Então qual que é a ideia? Eu quero transformar isso aqui que tem no número que tem 20 no denominador. Por que eu quero isso? Para eu poder somar essas 3 frações. Como é que eu faço essa mudança? Bem, para que 5 vire 20, eu preciso multiplicar por 4. Né? Só que eu não posso multiplicar só embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também para manter a igualdade. Então, 4/20, ou seja, a fração 1/5 pode ser reescrita por 4/20. A quantidade que 1/5 representa é 4/20. Tá? Se tu comer 1/5 de uma pizza ou 4/20 de uma pizza, você está comendo a mesma quantidade. A mesma, sem tirar nem pôr. Então a ideia é essa. Agora tenta fazer o mesmo para os outros ali. Belezinha? Beleza. Belezinha, vai lá, boa sorte.
Caramba, estão falando em inglês aí. Estudando, tá na aula de inglês aqui do lado. Legal. Tu trabalha numa escola de inglês? Não, a minha namorada estuda. Ah, legal. Tá? Eu faço de segunda e quarta. Ela faz Ah, de terça e quinta. vocês fazem numa escola? Ou é com Isso. professor particular? Numa escola. Chama Hum. English Touch. A minha namorada, ela dá aula de inglês. Se tu quiser, ela pode dar umas aulinhas. Ou para vocês duas juntas, se for o caso. Bom, eu comecei ontem, primeira aula. É em turma, né? Sim. É, ali vocês fariam particular. Pelo preço que vocês pagam na escola, vocês podiam ter particular com ela. É uma estratégia, se vocês quiserem. Ela dá um descontinho por tu ser minha aluna. Boa, me fala depois sobre isso. Tá bom, vou mandar o contatinho da minha namorada depois. Beleza. Bom, eu não sei onde eu travei aqui, porque você me explicou. E Travou, travou? Acontece. E aí, é que eu não tô vendo o que tu tá fazendo, né? é verdade. Na verdade, isso que você me explicou agora. É, a gente achou a parte de baixo, né? Que é 20. Por exemplo, o 7, eu fiquei perdida. Você fez o 1 vezes 4. Isso. Porque ele. É o número que vezes 5 dá 20. Porque o 4 é o número que vezes 5 dá 20. E 20 é o mínimo múltiplo comum de todo mundo, né? Isso. Então por isso que eu multipliquei por 4 em cima. Agora, se você está brincando com o 7 e 20, né? Qual é o número que vezes 20 dá 20? 1. Então você tem que multiplicar por 1 em cima. Então vai continuar 7. Agora, qual é o número que vezes 10 dá 20? Ah, eu não entendi onde eu estou me baralhando. Show, beleza. Isso aí. Isso que é importante, Porque, viu? Isso que é importante. porque eu tava com. Eu resolvi a parte de baixo e me esqueci que eu não posso simplesmente fazer o 20 direto, né? Embaixo, em todas as casinhas. Aham. Antes disso, eu preciso fazer a parte de cima. E isso, tem que arrumar, senão tu não vai conseguir somar. Isso aí. Eu acho que foi. Vamos ver. Qualquer coisa, tu me manda uma foto, tá? Ou bate um print da tela e me manda. Sabe bater print da tela? É que Beleza. nesse computador da empresa eu não tenho acesso ao WhatsApp. Travado. Ah, é ruim.
Aqui eu não tô vendo o que você fez, né? Daí... Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, aqui essa parte de baixo eu resolvi aqui, que dá 20, né? Aqui dá 20. Isso. São uma dessas multiplicações. Primeiro, essa coisa que tu fez aí, pelo amor de Deus, apaga. Tá muito feio aquilo ali. Sim. Aquela coisa com uma barra em... Não tô sabendo apagar isso. Deixa eu ver. Pode passar borracha. Sim. Vai lá no início, isso, passa borracha. Ou vai em selecionar e apaga tudo, aperta delete. Foi. Isso. Beleza. Agora, tu tem que lembrar qual é o número que tu estava somando, né? Esse é o problema. Deixa eu pegar aqui na telinha. Não tá vendo, né? Bem, eu vou te mandar Não, um fica WhatsApp. aqui. Mas... Deixa eu ver no WhatsApp. São esses números aí. Tinha que estar escrito aí em algum lugar na tua folha, né? Senão você se perde, né? Uhum. E agora? O que tem que fazer? 4, 1 e 3. O que é esse 4, 1 e 3 aqui? Não tô entendendo. Peraí. Estamos com bastante dificuldade aí na soma de fração. Deixa pra lá, deixa que eu faço, tá? Uhum. Tá complicado. Tudo bem, tu treina isso, tá? Na apostila o que não falta é exercíciozinho de fração. Lá tem bastante exemplo feito, você dá uma boa olhada aí, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Sim. Então, o grande lance aqui foi ter feito o mínimo múltiplo comum, e você encontrou bem, o mínimo múltiplo comum é 20. Então, a ideia é, agora, para que tu possa somar todas as frações, tem que ter o mesmo denominador, 20. Uhum. Beleza. Então, já que é um mínimo múltiplo comum de todo mundo, significa que dá para escrever essa fração com o denominador 20. A ideia é, qual é o número que vezes 5 dá 20? É o 4. Então, aqui, 4. Qual é o número que vezes 20 dá 20? 1. Então, aqui, vezes 1. É vezes, então é 1 vezes 4, por isso que ficou 4 aqui. Aqui é 7 vezes 1, então por isso que vai ficar 7 vezes 1, que é 7. Uhum. E aqui, finalmente, né, 10. 10 vezes qual é 20? Bem, é 2. Então, 10 vezes 2. E aqui também é vezes 2, para manter a igualdade. Porque se tu simplesmente multiplicar aqui embaixo, tu tá pegando metade do número. E tu não pode fazer isso, tem que pegar o mesmo número, entendeu? Uhum. Tem que ser o mesmo, senão não vai dar certo. Então não é 2 aqui, é 15 vezes 2, é 15 vezes 2. E 15 vezes 2 é 30. Tá bom? Então por isso que essa coisa toda aqui, ela pode ser reescrita sobre o mesmo denominador de 20 aqui. E daí, 4 mais 7 mais 30. Bem, quanto é 4 mais 7 mais 30, né? É 4 mais 7, 11. 11 mais 30, 41. Isso aí. Sobre 20. Então, essas fraçõezinhas aqui somadas dá 41 sobre 20. Beleza? A ideia é essa. Então, como é que a gente faz as coisas aqui? Só recapitulando. Nós temos fraçõezinhas que estão sobre denominadores diferentes, mas o professor chato pediu para que tu some elas. Então, para tu somar elas, é necessário que o denominador seja igual. Se não for igual, tu não consegue somar. Acabou. Então, é uma condição necessária que os denominadores sejam iguais, e nós não temos denominadores iguais. Então, como é que a gente encontra denominadores iguais? Fazendo o mínimo múltiplo comum, que você fez bonitinho, parabéns. Você encontrou 20 como mínimo múltiplo comum de todos esses carinhas. E está certo, é o 20 mesmo. Por quê? Porque 5 vezes 4, 20. 20 vezes 1, 20. 10 vezes 2, 20. A tabuada dos 3 carinhas apresentam como
o primeiro número igual, o 20. Tá bom? Então, por isso que é o 20 aqui embaixo de todo mundo. Agora tu pode somar. Só que antes de somar, tu tem que transformar a fração numa fração que tem denominador 20. Um número que significa o mesmo que quando tem um quinto. Qual é o número que com 20 no denominador representa a mesma quantidade que um quinto? É o 4 sobre 20. 4 sobre 20 é a mesma coisa que um quinto. É a mesma quantidade. Comer 4 pedaços numa pizza repartida em 20 é a mesma coisa que comer um pedaço de uma pizza repartida em 5. O mesmo para os outros caras. Como é que a gente faz isso? Bem, tem que pensar qual número vezes 5 dá 20. É o 4. Então eu multiplico por 4 em cima e embaixo. Daí quando eu multiplico em cima, eu pego esse cara todo e coloco aqui. Não é apenas o 4. É o 1 vezes 4, que nesse caso é o 4. Aqui, mesma coisa. Multipliquei por 1 aqui, multipliquei por 1 aqui. Não vou pôr apenas o 1 aqui. Vou pegar o que aparece aqui em cima, que é 7 vezes 1. Aqui é a mesma coisa. O que aparece aqui em cima, que é 30. Peguei o 30. Okay? Muito bem. Então, agora que está todo mundo no mesmo denominador, eu posso colocar, agora sim, não aquilo que tu havia feito lá. Tu não pode, aquilo lá. Né? Colocar uma barrona aqui. Meu, não. Sim. Aí, agora tu pode, porque está tudo sobre o mesmo denominador. Um denominador só. Aí, ficou tranquilinho. Tu simplesmente soma os numeradores. E acabou a conta. Isso aqui é isso. Show? Show de bola. Então tá bom. Essas coisas quando a gente não tá acostumado é meio chato mesmo, porque a gente, viu o professor fazendo aquele detalhe, eu já tô fazendo diferente e tal, daí fica complicado mesmo. Mas, nada que um pouco de prática não resolva, tá? Então, minha recomendação, hoje não, que você já tá cansado e tal, mas quando você acordar amanhã, depois que você estiver tranquila, abre a apostila que eu te mandei e vê os exemplinhos resolvidos. Tá? Revê também o que a gente fez, eu vou te mandar esses arquivos. Vai te ajudar, essas sinapses que tu criou hoje vão te ajudar amanhã, tá bom? Sim. Então tem certeza que tu vai pegar isso aqui é fácil para quem já fez faculdade, para quem trabalha o dia todo, isso aí é o de menos, beleza? Beleza. Tá bom, Ingrid, gostei muito de te conhecer, espero que a gente feche umas outras aulinhas aí, quando tu precisar, só me chamar, tá bom? E depois eu te passo lá a coisa da minha namorada, beleza? Combinado, muito obrigada. Eu que agradeço, tchau, tchau, boa noite. Boa noite.